Programa Referencial. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. Biolaser. Naturalidade sempre. Olá, que bom estar na sua companhia. No programa Referencial de hoje, você vai acompanhar como estão sendo feitas as doações, a coleta de doações que serão enviadas para o Rio Grande do Sul para ajudar aquelas famílias, aquela população que hoje vive uma grande tragédia, né? Então agora o momento mesmo é de unir forças. Você também acompanha no quadro de entrevista um bate-papo com a deputada estadual Mical Damasceno. Ela é conhecida como uma deputada conservadora, mas também vem gerando algumas polêmicas através dos seus pronunciamentos. E que tal você tirar todas as dúvidas sobre a doença de Parkinson? Estes são alguns assuntos que você confere agora no programa Referencial, que está apenas começando na sua companhia, é claro. O estado do Maranhão também está se mobilizando para ajudar aquelas famílias, a população do Rio Grande do Sul. Aqui na capital maranhense são vários pontos de coleta de doações e hoje nós resolvemos mostrar para vocês um pouquinho dessa mobilização. Acompanhe. A população de São Luís também se mobilizou para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em vários pontos da cidade, vem sendo feita a coleta de doações que não param de chegar. Famílias inteiras trazendo doações que variam desde água, um dos itens mais necessários nesse momento, roupas, alimentos não perecíveis, ração animal e até medicamentos. Nesse momento, a gente está esquecendo a nossa parte e queremos nos solidarizar com o Rio Grande do Sul. Fizemos os pedidos às famílias e, graças a Deus, fomos agraciadas. Todos moveram-se e nos ajudaram de grande valia mesmo. Muitas doações também já estão sendo entregues devidamente identificadas para facilitar a triagem ao chegar ao Rio Grande do Sul. Isso é importante para facilitar o trabalho. Alguns pontos de coleta já encerraram. Mesmo assim, tem outros que continuam recebendo doações da capital maranhense. No sábado passado, a gente encerrou o ponto de coleta aqui no Golden Shopping Calhau. Queremos agradecer imensamente o carinho da população, pelas pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. Esse afeto, essa coisa que é do brasileiro. O transporte das doações que estão sendo feitas em São Luís segue de avião e também via terrestre através de transportadoras locais que cederam caminhões para levar as doações até o Rio Grande do Sul. Pessoal, estamos aqui no Golden Shopping carregando a segunda parte da carreta que vai direto ao Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas que estão precisando de águas, roupas, certo? Vai passar 5 dias de viagem, estão com uma carreta de 50 toneladas levando direto ao Rio Grande do Sul. Alguns pontos de arrecadação ainda estão abertos para receber as doações, como por exemplo, Tropical Shopping, na loja Bibi, na CVC e Point Gospel. Universidade Selma, no Turu e Renascença. O NDB, no Renascença. E na Ceasa, no prédio da administração. É importante saber que produtos de limpeza que possuem alvejantes ou corrosivos, produtos inflamáveis como álcool 70%, óleo de cozinha, botijão de gás, lamparina e velas não poderão ser doados. Já são mais de 2,1 milhão de pessoas afetadas pelas cheias, sendo mais de 500 mil desalojados e as chuvas voltam a castigar a região. Portanto, o momento é de unir forças e orar, e isso o povo brasileiro tem feito. Para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida sobre os pontos de coleta, então reveja a matéria, tá? Você pode entrar no canal do programa no YouTube, a matéria está à disposição para você, lá tem todas as informações com os pontos de coleta aqui na capital maranhense. Não deixe de fazer a sua doação, afinal de contas, aquela
população lá do Rio Grande do Sul está precisando realmente de ajuda. Bom, e agora vamos acompanhar qual é a reflexão que o pastor Antônio Fontes preparou para a gente diante dessa tragédia que aconteceu. Porque, afinal de contas, em meio à tragédia, nós também queremos levar para você uma palavra de vida. Palavra de vida. Todos nós estamos profundamente impactados com os noticiários acerca das enchentes no Rio Grande do Sul. É algo realmente devastador e algo que tem devastado muitos corações. Não é muito fácil para nós acompanharmos os noticiários, acompanharmos os vídeos e ver exatamente tudo o que está acontecendo ali. Mas fica uma questão para nós. O que na verdade fazer diante de um quadro como esse? Há muita especulação acerca disto, acerca deste fato. Especulação de natureza política, especulação de natureza religiosa também. Como é que nós devemos interpretar e o que fazer diante do ocorrido? Bem, meus queridos, eu penso que para nós não é tão interessante tentar entender a razão ou o porquê de tudo isso está acontecendo. É algo que apanhou todos de surpresa. O que precisamos agora refletir é sobre o que na verdade podemos fazer. E nós, como seres humanos, como cristãos que nós somos, independentemente da vertente cristã, teológica que você pertença, o importante é que nós possamos compreender verdadeiramente o que nós de fato podemos fazer diante como um quadro como esse. E eu estava refletindo sobre isso e eu confesso a vocês que realmente estou profundamente entristecido com tudo que está acontecendo. E eu, lendo as Escrituras, me lembrei de uma passagem bíblica muito conhecida, dos ensinos do Senhor Jesus, encravados no Sermão do Monte, que está situado lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no verso de número 7. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos, o Senhor Jesus falando aos seus seguidores, o Senhor Jesus falando àqueles que o amavam e que esperavam da parte dele alguma orientação, alguma instrução de vida. O Senhor Jesus então diz, dentre tantas coisas bonitas que o Senhor Jesus vai falar aos seus discípulos, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, felizes, extremamente felizes serão aqueles que se apresentam com um coração misericordioso. Então, diante do fato, diante do que eu encontro nas Escrituras, eu só posso ter um entendimento: que Deus espere de mim, que Deus espera de mim, que tão somente eu possa agir com misericórdia para com pessoas que nem sequer eu conheço. Não interessa como elas viviam ou como elas vivem, não interessa qual a inclinação política, filosófica de cada um, não interessa a religião que elas seguiam ou se não seguiam religião nenhuma, não interessa se eram boas ou más pessoas. O que eu preciso entender é que elas são seres humanos, assim como eu e assim como você. E nós, como pessoas tementes a Deus, como pessoas que amam ao Senhor e pessoas que têm a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, como a nossa única regra de fé e de prática, só nos resta uma possibilidade, somente uma opção: é nos compadecer dessa gente e fazer tudo o que for possível a nós, como igreja, como sociedade civil, para levantar
recursos, donativos para ajudar aqueles que na verdade precisam. E ao fazer isso, nós estamos demonstrando não somente uma verdadeira solidariedade que deve haver da nossa parte, mas estaremos mostrando temor a Deus, amor a Deus e respeito para com o nosso semelhante. Fica aqui, portanto, a nossa palavra, a nossa reflexão e o nosso apelo para que todos nós possamos nos engajar nessa campanha de ajuda misericordiosa àqueles que tanto carecem. Que Deus a todos abençoe. Palavra de vida. Obrigada, pastor Antônio Fontes, aí sobre essa reflexão que o senhor acabou de fazer, né? É importante, sim, nesse momento, unir forças, orar por aquela população e também por aquelas pessoas que estão aqui no Maranhão também sendo atingidas aí no interior do estado por enchentes, né? Bom, mas depois do intervalo, você acompanha aí um bate-papo com a deputada estadual Mical Damasceno. Conhecida como uma deputada conservadora e polêmica, a gente vai conhecer um pouquinho mais da deputada. Então, fique aí conectado conosco, porque eu volto já já. Buscamos nessa terra o sentido da nossa existência. Alimentar vidas. O chão em harmonia com a água, com o vento, com as mãos. Nosso respeito a quem cuida do solo e faz renascer, todos os dias, o gosto saudável e o frescor do Hortifruti Mateus. Mateus, somos um só coração. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a deputada estadual Mical Damasceno, já está no seu segundo mandato, conhecida como deputada conservadora, né? E deputada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alcineia, obrigada por nos dar esse espaço aqui em seu programa. É uma satisfação estar aqui com você. A senhora considera, deputada, que a senhora sofre aí de crentofobia, como você mesmo colocou, né? Alegando aí que a esquerda ou mesmo a grande mídia não aceita a visão do mundo dos crentes? É verdade. Isso daqui não é uma coisa de agora. A gente fala muito, as pessoas falam muito dessa questão de racismo religioso, mas assim, os evangélicos sofrem muita discriminação. E o que a senhora acha dessa resolução, né, que é a resolução número 34, né, que tira toda a liberdade, né, religiosa nos presídios aqui do Brasil, né? Ela foi proibindo aí o proselitismo religioso nas cadeias. O que a senhora acha dessa resolução? Na verdade, isso daí é uma afronta ao povo evangélico. Isso se trata de perseguição religiosa, porque quando a gente leva a palavra, jamais nós obrigamos, porque existe um livre-arbítrio e Deus conhece o coração. Deus não quer ninguém obrigado. Agora, a gente ir ao trabalho de evangelismo nos presídios e levar a palavra e não poder fazer o apelo, o convite já sabe. Você convida, vai se quiser. Então a gente fala, olha, Jesus é o caminho. Você quer confessar Jesus como Salvador e a gente não poder falar mais isso, ou convidar, você quer aceitar Jesus como Salvador e não poder fazer esse apelo? Isso é inadmissível. Isso aí é inconstitucional. Deputada, a senhora também é autora do projeto de lei que proíbe aí a instalação, né, de banheiros multigêneros em ambientes públicos e privados. Esse projeto, ele foi para frente, não foi? Como é que está essa situação? Esse projeto, infelizmente, também a gente teve que arquivar, porque houve algo que eles julgavam inconstitucional, passou na comissão, não passou na comissão da CCJ, da Assembleia Legislativa, e com isso a gente vai dar entrada novamente, alterando ou melhorando
a redação para a gente poder e assim prosseguir com esse projeto. Deputada, e a senhora se sente, qual é a sua reação em torno dessa polêmica que foi criada, né? Quando você sugeriu que fosse realizada uma sessão somente com homens? Na verdade, as pessoas assim, não sei, ali no parlamento eu acho que tudo que eu falo parece que inflama. Mas assim, eu já fiz diversas sessões solenes, primeiro ciclo de oração, segundo ciclo de oração só com mulheres. Nós já fizemos sessão solene também com crianças, sessão solene voltada para os capelães. E dessa vez eu peguei, fiz uma fala dizendo que nessa sessão solene, em comemoração ao Dia da Família, nós íamos homenagear os homens, porque na verdade, como o homem representa o líder da família, o cabeça da família, então a gente ia fazer essa mobilização, porque todas as vezes nós fazemos uma mobilização. Então essa mobilização nessa sessão seria voltada para os homens. E a mulher, ela deve submissão ao marido desde até ele não afrontar os princípios cristãos. Se ele for um cara violento, um traidor, é claro que ela não deve submissão a esse homem. Ela deve se separar. Mas, na verdade, uma mulher que teme ao Senhor, ela é submissa ao seu esposo. Por quê? Porque, primeiro, ela está fazendo isso para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Simplesmente isso. Bom, eu conversei aqui com a deputada estadual Micael Damasceno. Deputada, muito obrigada aí por ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada, Senhor. A Deus abençoe e a Deus seja a glória. Amém. E logo após o intervalo, vamos falar sobre a doença de Parkinson. Tirar algumas dúvidas que milhares de pessoas têm, principalmente os familiares. É um instante só, eu volto já já. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Quer comprar ainda mais barato nas lojas do Mateus? Baixe agora mesmo o Mateus App, um aplicativo cheio de descontos e novidades para você. Com o app no seu celular, cadastre-se e selecione os produtos que você quiser. Na hora das compras, informe seu CPF ao caixa antes de passar os produtos e o desconto vem automaticamente. Mateus App, válido para todas as lojas do grupo. Aproveite! E nesse terceiro bloco do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre o universo da estética. Isso mesmo, gente. Todo mundo procurando ficar melhor, né? Ficar mais bonito. E aí, nós temos uma dica bem legal para você no dia de hoje. Vamos lá, vamos conferir a dica da Biolaser com o Dr. Pablo Alexander. Hoje estamos aqui com a nossa querida paciente Tuane e vamos apresentar para vocês o procedimento de preenchimento do queixo ou preenchimento do mento, né, digamos assim. O rosto dela a gente vê que é um rosto bem estruturado, mas quando a gente pega o perfil e faz o teste aqui do lápis ou da caneta, a gente consegue perceber que há um espaço grande entre a ponta do queixo e a ponta e a beirada do lábio inferior. E o ideal é a gente projetar até alinhar com o lábio inferior. Vamos fazer o preenchimento da melhor forma possível de acordo com o rosto dela. Como vocês puderam observar, é um procedimento simples, rápido, fácil de fazer para quem sabe fazer, tem a técnica correta de fazer o procedimento.
praticamente indolor e sem contraindicações. Então, se o paciente tem o queixinho para trás, que é o que a gente chama de classe 2, ele pode, sem sombra de dúvidas, fazer o preenchimento aqui da região mentoniana do queixo e projetar esse queixo, onde o perfil do paciente vai ficar muito mais bonito e muito mais harmonioso com o rosto. Lembre-se, aqui na BioLaser nós transformamos beleza em arte. Fiquei muito satisfeita, muito feliz, achei que ficou maravilhoso e tô amando, de verdade. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a doença de Parkinson. Muita gente tem dúvidas sobre o assunto. E quem vai esclarecer é o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelos. É com você, Dr. Jairo. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Jairo Ângelos, neurocirurgião. Hoje vou responder algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui para o programa sobre a doença de Parkinson. Eu sou Julie Manicelli. Doutor, eu gostaria de saber quais que são os fatores de risco para a doença de Parkinson. Olha, Julie, a ciência ainda não tem uma resposta exata para essa pergunta. Mas o que se sabe é que a maioria dos pacientes com Parkinson desenvolve a doença depois de 60 anos de idade. Então, posso falar para você que o envelhecimento ele é um fator de risco para aparecer a doença de Parkinson, porque ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Então, à medida que acontece o envelhecimento das pessoas, existe uma chance aumentada de desenvolver a doença. Eu sou Jéssica Mileide. Doutor Jairo, eu gostaria de saber como que a família pode lidar com o paciente com a doença de Parkinson dentro de casa. Jéssica, que outras pessoas pudessem também fazer a sua pergunta, porque além de ser desafiador para o paciente que tem a doença, para os cuidadores também isso é um desafio, porque às vezes não sabe como cuidar, o que fazer, o que não fazer. Então, como a maioria dos pacientes com Parkinson está na fase já idosa, a gente tem que ter cuidado com quedas. Então, os cuidadores têm que ter atenção com aquela pessoa que tem Parkinson para que ela não caia. Então, a gente tem que ter atenção com o calçado dessa pessoa. A gente tem que saber se em casa tem escada, se tem alguma rampa, se tem espaço para essa pessoa se mobilizar em casa de maneira segura, dependendo da fase da doença. Seja necessário ou não que o paciente use uma bengala, use um andador, e o cuidador, o familiar que está ali com aquele paciente, precisa ter atenção com essas coisas para preservar a saúde do paciente. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre o mal de Parkinson e parkinsonismo. Olá, dona Marli, tudo bem? Interessante a sua pergunta sobre Parkinson e parkinsonismo. A doença de Parkinson ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso central e os principais sintomas motores dela são tremor, rigidez, bradicinesia, mas o termo parkinsonismo, a gente pode usar esse termo para esses sintomas, tremor, rigidez, bradicinesia, que é a lentidão, quando a gente vê esses sintomas dentro de outra doença. Então, a principal causa de parkinsonismo é a doença de Parkinson, mas existem outras doenças neurológicas que apresentam parkinsonismo nos seus sintomas. Não sei se eu consegui lhe explicar. A doença de Parkinson, ela tem o parkinsonismo nos seus, dentro da sua definição, mas há outras doenças também que cursam com parkinsonismo. Doenças mais raras, né? Como atrofia de múltiplos sistemas, como algumas doenças degenerativas do sistema nervoso central, que também podem apresentar no começo sintomas muito parecidos com Parkinson. Por isso que é importante que o paciente procure um especialista em distúrbios do movimento, um neurologista especializado, porque às vezes no começo essas doenças elas começam só com parkinsonismo. A doença de Parkinson ela vai continuar assim, e as outras doenças que têm parkinsonismo no começo, elas vão apresentar outros sintomas mais na frente que o paciente com doença de Parkinson idiopática não apresenta. A primeira pergunta, doutor, o que causa a doença de Parkinson? Essa é uma curiosidade até para os demais da família, nós entendemos e podemos nos preservar também. E a segunda pergunta, doutor, como
como seria o tratamento, né? O processo desse tratamento do Parkinson, tá bom? Agradeço desde já, um abração de coração. Fique com Deus, doutor. Olá, Marcelo, tudo bem? Bom, o que causa a doença de Parkinson e como seria o tratamento? O que se sabe hoje, o que a gente acredita, o que desencadeia o início do sintoma da doença de Parkinson é uma combinação de uma predisposição genética somada a fatores ambientais que a gente ainda também não sabe exatamente quais são esses fatores. Deixa eu te explicar como que seria. A pessoa que tem o Parkinson, ela teria uma predisposição genética, ela já nasceu com essa predisposição e em algum momento da vida ela é exposta a algum fator ambiental que a gente não sabe 100% de certeza, poluição, agrotóxico, algum trauma, alguma situação, e esse fator ambiental desencadeia, somado com a predisposição genética, desencadeia o início dos sintomas. Então, é o que causa. Então, mas a gente não consegue, ainda assim, não tem como comprovar uma causa específica para a doença, né? E você perguntou em relação ao tratamento. O tratamento da doença de Parkinson, ele é multifatorial. Não é apenas o comprimido que o paciente precisa tomar, porque nessa doença a gente sabe que tem uma substância que está reduzida no organismo, que é a dopamina. E nós precisamos dessa substância, que é um neurotransmissor importante para o funcionamento das atividades cerebrais. Então, a principal medicação ela consiste em repor essa substância no organismo, mas o paciente também precisa de outros tratamentos. Por exemplo, da reabilitação. O paciente com doença de Parkinson precisa fazer uma fisioterapia, precisa ter o acompanhamento da fonoaudiologia, porque a doença ela tem rigidez, o paciente tem mobilidade reduzida, então ele precisa da fisioterapia para trabalhar essa musculatura, trabalhar o controle da postura, o equilíbrio, para que essa pessoa caminhe com mais segurança. Tem que ter também um apoio da fonoaudiologia, porque em algum momento da doença o paciente pode ter dificuldade para engolir os alimentos. A própria doença de Parkinson cursa com uma alteração da fala chamada hipofonia, então o paciente tem que ser acompanhado por um especialista na fonoaudiologia e em alguns casos também o paciente também precisa ter um tratamento psiquiátrico associado ou psicológico, porque um dos sintomas não motores da doença é a depressão. Então, você viu aí que o tratamento ele tem várias partes, não é só uma coisa. E é muito importante que o paciente, que os familiares, que o cuidador desse paciente entenda que o paciente precisa estar inserido em todas essas partes do tratamento. Porque não é apenas o comprimido que vai fazer o efeito, é a somatória desses tratamentos como um todo que vai trazer um benefício, vai trazer uma qualidade de vida para o paciente que tem a doença de Parkinson. Bom, eu quero agradecer cada um de vocês que mandou uma pergunta aqui para o programa sobre a doença de Parkinson. A gente tem observado, né, a OMS tem alertado que ao longo dos próximos anos o número de casos da doença vai aumentar. Então é importante que a gente realmente responda perguntas, esclareça a população sobre essa doença que infelizmente limita muitas pessoas, mas tem tratamento, tá, gente? Em São Luís nós realizamos tratamento dessa doença, inclusive tratamento cirúrgico da doença, porque alguns pacientes com Parkinson, eles podem precisar da cirurgia. E a cirurgia hoje mais moderna é a estimulação cerebral profunda, o implante de eletrodos cerebrais que nós realizamos aqui em São Luís e tem ajudado muita gente. Espero você no próximo programa para a gente responder mais perguntas. O programa referencial vai encerrando por aqui, mas nós queremos nos solidarizar com toda a população do Rio Grande do Sul e dizer que estão sim também ajudando aquela população através das doações, incentivando pessoas a doarem, abrindo espaço aqui do programa também para aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida sobre locais de doação aqui em São Luís, podem entrar em contato conosco sim, porque nós vamos estar orientando você, tá certo? O nosso contato está aparecendo para você aí na tela. O programa vai ficando por aqui, você pode rever as reportagens e entrevistas no canal do programa no YouTube ou mesmo pelo nosso Instagram, @programa referencial. Nos siga também lá, gente, se inscreva no nosso canal do Referencial Cast, porque todos os sábados, às 21 horas, nós temos um podcast lá para você acompanhar e ficar conectado com tudo que está acontecendo, tá bom?
Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Programa Referencial. Oferecimento Mateus. Somos um só coração. Biolaser. Naturalidade sempre.